Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito bom dia. Eu escolhi esse lugar para fazer esse desafio hoje, é para vocês entenderem que não existe lugar. Não existe lugar para poder fazer o desafio. Às vezes você quer ser perfeito demais para poder fazer os desafios, né? Quer fazer na igreja, quer fazer em um local, no shopping, num café. Não. O desafio você pode fazer em qualquer lugar, tá bom? Então, estou aqui aguardando um cliente numa feira para eu fazer um atendimento para ele e não tem lugar para poder fazer o desafio. E esse desafio 48, para mim, ele é o melhor desafio de todos. Para mim, ele é o melhor desafio de todos. Por quê? Ele cabe muito com a minha própria vida. Ele fala muito comigo. O desafio 48, ele fala para você se vingar de tudo aquilo que aconteceu com você fazendo o bem. Sabe? Aquela situação, uma situação ruim que aconteceu com você, uma injustiça, algo que não deu certo na sua vida, você se vingar fazendo o bem. Fala na palavra de Deus que a vingança vem do Senhor. Então, quando a gente se posiciona, as coisas mudam. A situação muda quando a gente se posiciona, né? Eu tenho um costume de dizer que quando você muda o teu estado de espírito interior, as coisas começam a andar para você, entende? Então o desafio 48 para mim, ele é o mais importante. Ele é o mais importante para mim, é o desafio que mais falou comigo, foi o desafio 48. Esse desafio, ele muda realmente a mentalidade da pessoa. Se você ler mais de uma vez, você vai entender o quanto esse desafio é importante. Releia 2 vezes. Inclusive o desafio está aqui embaixo. Se inscreva no canal, por favor, porque acaba ajudando as outras pessoas, outros homens a saber o que é o Intellimen, a saber o que o projeto, qual a missão do projeto, etc. Então, o desafio 48, por favor, releia 2 vezes, porque eu duvido se a sua vida ela não muda. E se você está no desafio 7, 10, 15, não assista esse vídeo não. Vai lá e termina, tá bom? O desafio 48, volto a repetir, ele mudou a minha mentalidade. Vamos lá, vou te explicar aqui o resumo do desafio 48 para você entender direitinho e para você depois fazer com o seu parceiro, só para você entender como para mim ele é importante. Por exemplo, o desafio 48, ele fala muito das situações que você passou na sua vida, as injustiças, as situações complicadas, os momentos difíceis que você passou, os momentos de injustiça, sabe? Aquela situação daquela área da sua vida que não vai para frente, sabe? Você fica indignado porque aquela situação ainda não foi resolvida, entende? Então, muitas das vezes, até no desafio ele fala que o filho do Renato Cardoso, a intenção dele era que ele servisse a Deus, né? Mas não aconteceu, então ele acabou se vingando, então ele acabou se vingando, falando assim: já que o meu filho ficou nessa situação, agora você, diabo, o que seja, eu vou servir mais a Deus. Entende? Mais ou menos? Por exemplo, surgiu uma área na sua vida que você não está conseguindo, não está desenvolvendo. Se vingue fazendo o bem. Se vingue fazendo o bem. Entende? Uma certa área da sua vida não está ainda, porque não estou querendo dar muitos exemplos, mas o exemplo, se você olhar no desafio do Renato Cardoso, ele é muito justo, porque o filho dele estava numa situação complicada, não queria saber nada de Deus até aquele momento, então ele falou assim: já que meu filho está nessa situação, eu vou me comprometer em ganhar mais almas, me servir mais a Deus, etc, etc, me vingando, porque o mal, né, em si, ele falando diretamente para o mal, por causa do mal que você tem me feito, eu vou me vingar trazendo mais 10, 15, 20 pessoas para o reino de Deus. É mais ou menos isso.
Eu quero que você, nesse desafio, levante uma bandeira. Eu não quero ficar dando exemplo aqui. Eu quero que você escolha a sua causa, levante essa bandeira e se vingue fazendo bem. Ah, já que ficou assim, já que foi levantado esse problema na minha vida, a partir de hoje eu vou agir desta maneira. Se fez algo comigo, eu vou ser 3 vezes mais. Entende? Mas você não pode ficar nessa situação. Você precisa se vingar contra esse problema que foi feito. Esse desafio é muito legal, pessoal. Tanto que esse desafio é tão importante para mim que eu poderia fazer ele num espaço melhor, num local melhor. Não interessa. Feito é melhor que perfeito. Então você precisa fazer. O feito é melhor do que o perfeito. Então, medite nesse desafio 48. Não fique só nas minhas palavras. Leia o desafio 48. Eu te peço 2 vezes. Eu duvido se você não muda o seu estado de espírito. Duvido se não vai mexer com você esse desafio. Esse desafio para mim mexeu, para mim ele é o melhor de todos. Se você acompanhar todos os vídeos que eu falo aqui, nenhum eu fico elogiando. E esse desafio é massa. Não. Eu só vou falar deste, porque este mudou a minha mente, este mudou meu estado de espírito, esse fez a diferença, porque eu sei que existe um mal que se levanta contra as nossas vidas e a gente tem que partir para ele, partir para cima dele na mesma intensidade, na mesma vingança para também destruir ele, pô. Entende? Pensa comigo, existe um mal que atrapalha as nossas vidas, que destrói as nossas vidas, que quer destruir as nossas vidas. Você precisa se vingar contra este mal. É isso que eu tô querendo dizer para você. Você não pode aceitar ser passivo demais, os problemas acontecendo e você não ter um poder de uma reação. É o que mais acontece com cristão ou com qualquer outro tipo de pessoa nesse mundo. Acontece um levante e a gente é muito pacífico, a gente é muito calmo. Não é para ser assim, tá bom? Eu te peço, por favor, leia esse desafio mais de uma vez. Medite nesse desafio. Levante uma bandeira, uma causa que está acontecendo com você, que você está falando assim, pô, cara, que injustiça, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? E se vingue, sabe? Eu queria até finalizar esse desafio agora, mas eu queria falar sobre o cara da academia. Quando o cara é traído, a mulher quando é traída na academia, quando acontece muito isso, quando a pessoa ela é traiu, pô, cara, o meu cônjuge, a minha namorada, o que seja, me traiu. O que ele faz para se vingar? Não é matar, não é isso não. Ele vai pra academia, fica com o corpo melhor, fica mais bonito, é ou não é? Então assim, ele não fez nada contra a moça ou contra o rapaz, que é o correto é você não fazer nada, né? Mas ele foi lá, cuidou do shape dele, ficou massa e tal. Foi trabalhar, ganhou mais dinheiro. É isso, pessoal. Se inscreva no canal, levante a sua bandeira e vai pra cima dessa causa, tá bom? Se vingue contra essa situação, fazendo um bem pra você. Se inscreva no canal, por favor, para que esse canal venha, essas mensagens possam encontrar os outros homens e descobrir o que é o projeto Intellimen. Muito obrigado, Deus abençoe. Até o próximo vídeo.